Vamos ler a palavra de Deus no livro de Ruth. Sabe onde fica o livro de Ruth? Novo Testamento ou Velho Testamento? Velho. Antes dos livros de Samuel, antes dos reis, depois Juízes. Então esse é um livro histórico, tem uma linda história aqui, a história de Ruth, por isso o nome leva esse nome, uma mãe brilhante. E o que essa mãe brilhante tem a ver com Davi, na genealogia lá de Davi? No final do livro conta que ela era o quê do rei Davi? Bisavó, e Noemi, trisavó. Então a história de hoje, Noemi e Ruth, elas são trisavó e bisavós consecutivamente, né, do grande rei Davi. E lógico, estão na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um livro, uma história que me impressiona sempre, porque Ruth era uma estrangeira, uma moabita, e o povo moabita estava proibido de entrar no templo, de entrar no culto. Vamos ver aqui na história por quê. Mas Deus muda os tempos, as estações. Eu quero falar hoje sobre Jesus presente no lar, em todas as estações. Tinha pensado que daria para falar num culto só, os 4 capítulos, mas acho que não vai dar. Provavelmente vamos dividir isso aqui. Tem muito ensino aqui. Quanto mais eu estudo, mais ensino surge. Eu espero compartilhar alguma coisa nova e relembrar com os irmãos coisas boas, tesouros preciosos que nós já conhecemos. Jesus presente no lar em todas as estações. Vamos ler o início deste livro, capítulo 1, até o versículo 5. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, a King James coloca o hebraico, às vezes então vocês acham estranho ler assim, né? Porque coloca o hebraico e depois coloca o transliterado em português, né? Belém. Eu acho que eu não vou ler mais quando tivesse transliterado, só direto a tradução, tá? Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nestas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Jesus presente no lar em todas as estações. Deus começou a colocar esse tema, essa ideia, quando a gente pensa em estar aqui ainda verão, né? E a gente já está sentindo um pouco frio. E o inverno nem chegou, então eu pensei nas estações do ano, 4 estações do ano. O inverno é uma estação triste. Para muita gente, o inverno é muito triste. E acabamos de ler aqui sobre luto de Noemi e também das suas noras. E o luto também tem um sinal assim de inverno. Eu lembro quando a gente, Cidinha e eu, resolvemos diante de Deus nos casar. E eu lembro para os jovens que o nosso primeiro beijo foi no altar, viu? Os adolescentes estão aí, e nós fizemos um propósito, Cidinha foi forte nisso, e a gente cumpriu isso, o primeiro beijo foi no altar. Mas quando a gente decidiu casar, eu lembro que ela disse uma frase, o inverno, como é que é? Acabou o inverno? Uma coisa assim, agora escapou aqui de repente, né? O inverno acabou, foi embora. A gente está pensando isso no luto, né? Que o luto é uma coisa muito triste. Então, eu quero dizer nessa noite, vai ter a parte alegre dessa mensagem, que é a segunda parte, creio hoje não dá tempo
é uma parte de triunfo, uma parte de glória. Mas na vida, às vezes nós passamos pelo inverno, uma estação fria, uma estação triste, uma estação de angústia, e nós precisamos entender isso, mas que Jesus está presente. Jesus está presente em todas as estações da nossa vida, em todo o tempo do nosso ano. Ruth significa amizade, o nome de Ruth significa amizade, e Noemi, o nome dela significa agradável. Então essa história é uma história de coisa agradável, mas tem uma coisa de amargura, porque depois Ruth escuta Noemi falando para o povo da cidade, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que a minha vida está amargurada. Então às vezes muda a vida da gente. Por mais que a gente tenha um nome alegre, agradável, tem hora que a gente, não, a coisa está muito amarga. Eu lembro do tempo que eu comecei a tomar café sem açúcar, depois falei, não, a vida está muito amarga, eu quero colocar um pouco de açúcar. E alguns falavam para mim, eu falava, não, a vida está um pouco amarga, amargura. Então nós temos momentos na vida assim, e se a gente entender essas lições de Ruth, do livro de Ruth, a gente vai compreender isso. São fases da vida. Nem todos vão passar pelas mesmas fases, como o luto, mas a amargura certamente todos nós passamos. Momentos de tristeza e de angústia, e precisamos entender que Deus está presente. Eu falo Jesus presente no lar em todas as estações, lendo Ruth, porque Hebreus 13:8 diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, no Velho Testamento, hoje, quando escreveu o autor, no Novo Testamento, e para sempre, eternamente, e alcança nossos dias até hoje. E olhando o Novo Testamento, isso fica muito claro quando Jesus diz em João capítulo 10, eu e o Pai somos um, explicando sobre a sua divindade, a sua relação pessoal com Deus. E aí então nós entendemos porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala, façamos do plural. E Hebreus explica dizendo que Jesus era essa palavra de poder na criação. Ele é o Filho de Deus que se manifestou e falou ultimamente a nós, diz o autor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Falou a palavra da vida, estando presente neste mundo, como aquele que sustenta todas as coisas. Então ele é o Deus que está sempre presente, ontem, hoje e eternamente. Paulo ainda acrescenta em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, dizendo, ele é a glória, a imagem de Deus. Então, Jesus presente em todas as estações. Primeiramente, presente na fome. Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2, lemos, nos dias dos juízes, aconteceu uma fome na terra. E então, Elimeleque, esse homem de Belém, saiu para peregrinar no país de Moabe. Elimeleque, traduzido, significa Deus é rei. Estava conversando com a Cidinha sobre isso. Por que ele saiu? A gente não sabe por quê. Não sabe por quê. As suas razões pessoais. Sabemos que por causa da fome, ele resolveu mudar para Moabe com Noemi e os seus 2 filhos. E então, estando ali, no país de Moabe, Malom significa, se fosse traduzido em português, o nome Malom, fraqueza, sugere uma criança que talvez foi fraca ou doente. E Quilion traduz alguma coisa falha, alguma coisa que aniquila. E é interessante que os 2 têm esse nome em hebraico, e eles estão lá na terra de Moabe com Elimeleque e Noemi. E como disse, os moabitas, eles foram proibidos, está lá em Deuteronômio capítulo 23, versículos, no início do capítulo lá, no versículo 2 e 3 especialmente, dizendo sobre essa proibição de que eles não poderiam entrar lá no templo, no lugar da congregação e prestar culto a Deus até a 10ª geração. Porque o rei de Moabe alugou o Balaão para fazer maldições sobre o povo de Israel quando passava, indo do Egito em direção a Israel, a Palestina.
a terra de Canaã. Então eles tinham essa proibição. E agora Elimeleque está morando entre eles, está habitando entre eles por causa da fome. Mas uma coisa é certa, Jesus estava presente com eles. Eu não sei dizer muita coisa além disso. Só sei dizer que Deus estava presente com eles durante aquela fome. No versículo 3 a versículo 5, nós lemos sobre o luto. Jesus presente no lar em todas as estações significa que ele está presente no luto também. Se você já passou pelo luto e você é crente, você sabe disso. A presença do Senhor é conforto e consolo. E é o que nos sustenta durante esse tempo, esse inverno, esse longo período de tristeza. O verso 3 diz que Elimeleque morreu lá em Moabe. E Noemi ficou apenas com seus 2 filhos. F. E Meyer, ele foi um pastor batista do século XIX, ele morreu em 1847, e ele era muito conhecido nos 2 lados do Atlântico. E ele foi um evangelista e ele escreveu muitos livros, ainda alguns livros são ainda publicados novamente. Ele escreveu sobre que às vezes Deus, eu falo às vezes, mas ele diz assim, o Senhor está sempre trazendo-nos a um canto escuro. Ele usou o texto de Jesus, quando Mateus 10, 27 registrou, o que vos digo às escuras, dizei-o às claras. Ele fala que esse lugar escuro pode ser o escuro do lar ensombreado, onde o luto cerrou as cortinas, ou o escuro da vida solitária e desolada, onde alguma enfermidade encobre de nós a luz, ou o escuro de algum desapontamento ou tristeza esmagadora. E ele dá uma explicação que eu acho muito coerente. Ele fala assim, ele nos conta os seus segredos grandes, estupendos, eternos e infinitos. Os olhos que estavam ofuscados pelo brilho da terra, ele leva a contemplar as constelações celestes, e leva o ouvido a perceber os meios tons suaves da sua voz, muitas vezes sufocada pelo tumulto dos estridentes gritos da terra. Mas tais revelações sempre implicam em responsabilidade. Dizei-o às claras, pregai-o. Então está dizendo que as pessoas que Deus chama para encontrar-se no momento escuro, obscuro, do luto, ou da enfermidade, ou do desapontamento, ou de uma tristeza esmagadora, para conhecer esse momento de comunhão com Deus, em que Ele vai revelar algo maravilhoso do seu cuidado, do seu plano para a sua vida, e que Ele está fazendo isso nesse lugar triste, nesse lugar escuro, mas que você vai ter uma experiência, uma história para contar, e deve contar e pregar para as outras pessoas ouvir, sobre cuidado de Deus, sobre providência de Deus, deve proclamar o que aprendeu com Deus, e falar às outras pessoas do seu novo significado, compreendendo o sofrimento, e entendendo que a sua vida não é inútil, por mais que tenha pensado durante aquele momento de trevas, de escuridão, que a sua vida é inútil, deve esquecer isso, não deve desperdiçar de forma alguma, e é algo precioso, Deus falou com você, e fez você conhecer, e você deve transmitir isso e pregar, quer dizer, falar às claras a outras pessoas. Eu achei isso muito interessante. Eu creio que por isso esse livro está aqui na Bíblia. É intencional isso. Uma história que começa triste por causa da fome, por causa do luto, mas que tem um enredo maravilhoso e tem um desfecho que vai culminar no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é algo impressionante. E nós devemos aprender essas lições, que no momento de tristeza, ou de aflição, ou de amargura, Deus está nos preparando para viver uma vida santa,
para viver uma vida vitoriosa, por mais que as circunstâncias não apontem para isso. Mas Deus está fazendo você passar por isso, para aprender a viver uma vida santa, e ter uma experiência vitoriosa para anunciar e proclamar a outras pessoas sobre Deus, sobre comunhão, sobre confiança e dependência em Deus. E dizer como ele termina no texto, repetindo como salmista, tu estás perto, Senhor. E quando nós experimentamos isso e conhecemos isso e provamos isso de verdade, seja no luto, seja na tristeza, na decepção, na amargura mais profunda, nós podemos dizer como salmista, a experiência viva, fiel e verdadeira da fé. Tu estás perto, Senhor. Tu estás comigo aqui, Senhor. Isso faz com que a gente transmita a outras pessoas, como diz F.I. Meyer. E a gente proclame, e a gente anuncie, como esse livro está aqui para anunciar esse plano maravilhoso de Deus. Embora Elimeleque tenha morrido, e também Malom e Quilion tenham morrido, e Noemi tenha ficado viúva, e as suas noras também viúvas. E diz o verso 4, eles se casaram com mulheres moabitas, o nome se chama de uma órfã e outra Ruth, como já lemos no início. Eles morreram, e então diz o verso 5, assim a mulher, quer dizer, Noemi, ficou desamparada de seus 2 filhos e seu marido. Que tristeza. Desamparada do seu marido e dos seus 2 filhos. O que sobrou para ela? O que sobrou para ela? 2 noras. E depois sobrou o quê? Uma nora presente. Vocês conhecem a história, não? Aquele diálogo entre Noemi, Orfa e Ruth. Mas aqui entra o processo de cura. Jesus presente no lar em todas as estações. Presente na fome, presente no luto, agora presente na cura. Presente na cura. A Ruth estava com muita amargura. Amargura lembra para mim cura. Amar, cura. Deus nos ama. Estamos passando por uma amargura. Só lembrar que amar, cura. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Amor, cura. Por isso que eu gosto de repetir. Vamos em frente, nada desânimo. Feliz é quem ama. Uma das coisas que eu falo. Feliz é quem ama. Quem ama é amado primeiramente de Deus. É amada de Deus. Quem ama, primeira coisa, é amado. Mas amado de Deus, primeiramente amado de Deus. Noemi não tinha mais marido, não tinha mais filhos, só tinha as 2 noras, mas uma coisa ela tinha amor de Deus. Jesus estava presente na vida dela. Por mais que seja a aflição dela, a angústia dela, a ansiedade dela, uma coisa não faltou, a presença de Jesus na sua vida. A presença de Deus na sua vida. Então o verso 6 diz, então se levantou ela com as suas noras. Por que ela se levantou? Porque Deus estava com ela, Jesus estava com ela. Ela não ficou prostrada. Ela não se entregou à depressão. Ela não resolveu dar o fim à vida dela. Infelizmente, algumas pessoas, no momento de grande agonia, de grande aflição, angústia, ansiedade, a dor é muito grande, diz os psicólogos, que a dor é maior do que pode suportar, então comete o suicídio. Quando falta Deus na vida, isso é um grande risco. Quando falta Jesus, isso é um grande risco. Eu tenho conhecido pastores que cometeram suicídio. É mais difícil falar sobre isso. Mas Noemi se levantou. Ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado seu povo dando-lhe pão. Olha a presença do Senhor Jesus ali.
Ela não tinha sido esquecida, ela não tinha sido abandonada, ela se levantou para voltar para o seu povo. Na meditação do manancial esses dias, dia 27, eu fiz uma gravação, eu tenho feito uma gravação. Eu comecei a fazer gravação, irmão, só para quem não sabe ainda, porque algumas pessoas não têm leitura, então eu comecei a fazer a gravação. Depois comecei a colocar até no Instagram, não é para me exibir, irmãos, é porque algumas pessoas gostam e querem ouvir em outro meio também. Eu tenho visto que pessoas têm assistido, mas o que eu estou fazendo é apenas uma gravação do manancial, que é lindo, é maravilhoso. Todo dia nós temos lições preciosas do manancial das nossas queridas irmãs da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Temos mulheres que escrevem, homens que escrevem, pastores que escrevem, pastoras que escrevem. Este foi escrito por uma pastora, Liane Nepomuceno, com o título Curados do Passado. Noemi diz esse texto que ela se levantou porque ela estava sendo curada. Uma pessoa que não é curada, ela fica prostrada. Ela vai continuar doente, deprimida, ela não vai se levantar, tomar uma atitude. Mas Noemi se levanta porque estava sendo curada. E ela diz, baseada em Filipenses 3, versículo 14, prossigo para o alvo. Então ela tem uma meta, não vai ficar estagnada. E diz assim, é correto aprender com o que ficou para trás, mas é necessário seguir em frente. Paulo deixa claro que a proposta para a nossa vida está no futuro. Precisamos estar curados das feridas que trazemos do passado. Para desfrutar a nova vida, o futuro, nós precisamos curar as feridas do passado. Depois você pode ler esse texto de Filipenses 3 até o versículo 14. Mas o verso 14 diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por meio do nosso passado, Deus nos mostra muitas coisas. Ele, primeiramente, nos mostra a sua fidelidade. Não importa o que aconteceu, Ele vai mostrar a você a sua fidelidade. Ele vai também nos moldar para um crescimento espiritual. É o que estava acontecendo com Noemi. Ela estava sendo moldada para ser a trisavó do rei Davi. Não seria uma lição simples nem fácil. Não seria simplesmente uma passageira na genealogia, mas seria uma história brilhante e maravilhosa de um crescimento espiritual. E ela teve um crescimento espiritual. E um crescimento emocional. Para ser trisavó do rei Davi, teria que ser alguém muito boa. Para ter um crescimento espiritual, para promover naquele DNA, naquela genealogia do rei Davi, mulheres de fibra, mulheres fortes, mulheres espiritualmente amadurecidas, emocionalmente equilibradas, firmes. Não é à toa, irmãos, que Deus permite coisas em nossas vidas. Muitas vezes estamos precisando de crescimento, então Deus vai providenciar esse crescimento espiritual. Estamos precisando de santificação, Deus vai providenciar a santificação na nossa vida. Estamos brincando com o pecado, estamos brincando com uma vida morna, Deus vai preparar um momento escuro na vida para apreendermos quem Ele é. E por que estamos aqui? Para desenvolver uma vida santa. Emocionalmente curada. Que pode ser bênção na vida de outras pessoas. Remover o passado, portanto, não é algo mágico. Não é algo fácil. Mas é necessário. E temos que continuar e deixar para trás todas as coisas que nos imobilizam. Sabe o que imobiliza um crente? O que imobiliza um crente? O que é que imobiliza um crente? Imobiliza. Pecado. Pecado amarra, prende, aprisiona. Há muitos crentes que estão imobilizados, amarrados com o pecado, prisioneiros do pecado.
São imobilizados, espiritualmente imobilizados. Não pode abençoar ninguém. Não sei o que tinha na família de Elimeleque, aqueles 2 filhos, mas tinha algumas coisas lá. E Deus olhou para Noemi e falou: eu vou fazer uma grande coisa na sua vida. E ele foi usar uma mulher estrangeira para fazer parte dessa grande coisa. Uma moabita. Às vezes a gente acha que é grande coisa, a gente não é nada. Deus une Noemi com Ruth, moabita, para fazer uma grande coisa naquela família. Às vezes é a imobilização do pecado. Não brinque com o pecado. Li um teólogo outro dia falando algumas coisas que a gente não pode brincar. Nem um pouquinho de veneno e nem um pouquinho de pecado. Ele falou outra coisa, eu não lembro o que é. Não brinque com veneno, não brinque com pecado. Não importa a quantidade. Ele vai mobilizar a sua fé. Vai mobilizar o seu espírito. E você vai precisar servir a Deus em liberdade e não vai conseguir. Então, ela nessa devocional falou várias coisas. E uma das coisas que ela fala é: se nós não fizermos isso, servir a Deus com liberdade, em santificação, nós colocaremos sobre nós uma sentença fatal. Uma vida espiritual e emocional amargurada, que compromete o nosso serviço cristão, o nosso testemunho de discípulos de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, para ter uma mobilidade como discípulos de Cristo. Uma mobilidade de testemunho cristão, que impacta as pessoas. Noemi impactou tanto a vida de Ruth, que a gente conhece a história. Ruth deixou seu povo para ficar junto dela. Noemi tinha alguma coisa especial, tinha uma coisa maravilhosa, que fez mudança na vida de Ruth. E elas eram estrangeiras de pátria, de nascimento. Mas houve ali uma grande amizade, por isso o nome de Ruth significa amizade. E Deus está conosco sempre no processo de cura. E você precisa permitir que Deus esteja em você e no seu lar, para que haja processo de cura. Nenhum de nós aqui somos santos. Nenhum de nós aqui nascemos santo. Se Deus passasse um telão na minha vida aqui, vocês iam ficar... Vocês iam, mas pastor, o Walter era assim, menino, jovem, e assim por diante. Nós somos salvos pela graça de Jesus. O perdão de Jesus nos alcançou. Ele nos curou. Ele nos perdoou o nosso passado. Ele fez da nossa angústia, da nossa ansiedade, da nossa aflição, lições do passado. E diz aqui que quando Ruth se levanta com as suas noras, do lugar onde estava, verso 7, com as suas 2 noras, e começam a caminhar de volta para a terra de Judá. Verso 8 diz que Noemi disse para as suas noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Hoje, dia das mães, ela estava dando um presente para as 2 noras. Olha, pode voltar. Eu estou viúva, não tenho nem meus filhos mais, então voltem. Voltem para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como fizeste com os falecidos e comigo. Ela estava dizendo: olha, vocês têm fé em Deus. Ela está falando da fé monoteísta dos moabitas, que eram de fato. E ela está falando de fidelidade e benignidade, assim como Orfa agiu com ela e Ruth. Ela está dizendo: olha, voltem agora. E assim como vocês agiram comigo com fidelidade e benignidade, agora Deus haja com vocês também. E ela diz no verso 9, isso, olha, é a sogra dizendo para as noras. Uma coisa boa também que o cristianismo faz na vida de uma mulher é fazer com que ela se dê bem com as noras. Noemi se deu muito bem com as suas noras. Ela foi um grande exemplo para as suas noras. E ela diz: olha, Deus dê descanso, Jesus dê descanso para vocês, cada uma na casa de seu marido. Que marido? Que Leão e Malom estavam mortos? Mas ela está dizendo que Deus dê a cada uma de vocês em descanso em casa de seu marido. O que a sogra está falando para a nora? Vai casar.
você precisa casar. Eu dou risada porque quando eu fui casar, eu ficava constrangido, às vezes por causa de parente, por causa de filho. E o ciúme às vezes atrapalha, eles não querem que a gente case. Eles não querem que a gente continue a vida feliz. Mas Noemi está dizendo justamente isso para elas. Filhas, voltem para a casa da mãe. Vão casar. Vocês têm que continuar a vida. A vida não pode parar. E ela beijou as noras, e elas começaram a chorar, levantar a voz, e disseram, certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi respondeu, não, filhas, voltem, por que vocês irão comigo? Eu não tenho mais filhos para vocês. Porque a lei, naqueles tempos, conforme Deuteronômio 25, de 5 a 10, a lei do levirato, dizia, então, que o filho, quando morresse na família, né, o filho mais velho, tipo assim, morresse, e tinha um filho mais novo, o filho mais novo tinha que casar com a viúva, para suscitar herdeiro para o seu irmão. Isso era a lei do levirato, era a lei de Deus. Veja como Deus valorizava a família. Mesmo que o irmão morreu, então Deus falava, olha, suscita um herdeiro para ele, através da lei do levirato. Isso era o que estava lá, e é o que o Ruth está falando aqui. Eu não tenho mais filhos. E ela conta aqui, né? E se eu tivesse filhos, vocês iriam esperar ele crescer? Não iriam esperar crescer 16 anos, 12 anos, não ia esperar. 12 anos em diante, naquele tempo, já era considerado maior, podia até casar, ser rei, né? Então ela fala, voltem, voltem. Então a história prossegue, irmãos. E Orfa foi convencida e voltou. Ela errou em voltar? A Orfa errou em voltar para sua mãe? Não, não errou. Foi Ruth, foi Noemi que disse, volta. E abençoou ela. Vai, casa. Sabe, irmãos, nós estamos aqui no mundo para abençoar. Uma coisa que nós aprendemos aqui em Ruth, no livro de Ruth, sobre a história de Noemi, que ela abençoou a sua nora. A órfã voltou para a casa de sua mãe com a bênção dela. Nós precisamos levantar mais as mãos, irmãos e irmãs. Precisamos levantar as mãos para abençoar as pessoas. Nossos familiares, não importa o que aconteceu. Deus nos colocou no mundo para ser bênção. Que Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Deus não espera outra coisa menos do que isso de cada um de nós. E Noemi abençoou a órfã, ela voltou. E Ruth? Toda essa insistência de Noemi. Volte para a casa da sua mãe. É o seu povo, por que você vai deixar o seu povo? A sua mãe, volte, eu não tenho mais filho para te dar. O meu futuro é incerto. O seu, então, pior, você é uma moabita. E o que Ruth fez? Ficou ao lado de Noemi. Não, eu estou contigo e não abro, como diria hoje em dia. Nas palavras dela foi, não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultada. Ufa! O pastor que fez o meu primeiro casamento, ele colocou isso aqui nos juramentos. Tinham 3 juramentos no casamento. E eu fui repetindo os juramentos. E aí eu aprendi a fazer esses juramentos nos casamentos. Tem alguém que já se queixou comigo. O pastor fez um casamento com 3 juramentos. Tem jeito de voltar atrás? Tipo assim, se não tivesse tanto juramento, ia voltar atrás? Não pode. Lembra da oração do divorciado? Lembra da oração do divorciado? Quem começou essa história da oração do divorciado, lembra? O pastor Cláudio Duarte. Eu ouvi uma vez ele contando que foi um amigo dele. Depois, ultimamente, eu estava ouvindo ele falar como se fosse ele. Então, não sei se ele estava não querendo demonstrar autoria, mas é muito legal essa oração do divorciado. Conversando um dia com um pastor amigo dele. Então, você quer separar, não dá mais jeito? Não tem mais jeito? Não, pastor, não tem mais jeito, eu vou separar. Então, vem cá, vamos fazer a oração do divorciado. É mais ou menos assim, né? Segura a mão dele. Oh, Deus, mata ele de coração agora, de infarto. Um infarto fulminante. Eu não estava lá, mas o Senhor estava no dia que eles casaram, e ele fez um juramento que só a morte o separe. Então, mata ele.
Oração do divorciado. Para o crente é isso aí. Aí ele mudou de ideia. Não, vamos. Não precisa tanto. Vamos conversar. Conversando a gente se entende, né? Então, esse Ruth tem inspirado muitos casamentos. Muitos pastores usam essas palavras de Ruth. Que coisa bonita. Olha, não me fale em abandonar você, deixar de seguir você. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, ali eu vou pousar. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E onde quer que você morrer, vai passar o tempo e eu vou morrer lá também. Que lindo. Que lindo. O que é isso? Ruth está honrando o que recebeu de Noemi. Ela recebeu o amor de Noemi. Ela recebeu um testemunho de um Deus vivo e de Jesus que estava presente na sua vida. Ela foi impactada. O que ela está falando agora, apenas dando um feedback, uma resposta ao que ela aprendeu desse Deus maravilhoso, desse povo maravilhoso, que o seu rei no passado queria amaldiçoar e acabar com esse povo. E ela está dizendo, não, agora o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus, e assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Essa que é a coisa que pega no juramento que a gente faz com os noivos. Eu fiz com você, Carol, esse juramento? Ô, Lana, eu fiz com você lembra? Eu acho que eu devo ter feito. E Deus me faça outro tanto, ou seja, Deus me castigue em dobro, acho que eu usei a linguagem atual, certo? E Deus me castigue em dobro, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso a gente aprende com Ruth. Com Ruth que a gente aprendeu isso, essa resposta de expressão clássica, de lealdade até a morte. Que coisa maravilhosa. Isso lembra Jesus quando diz, qualquer um que quer ser meu discípulo e não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus exige renúncia total. Você não pode amar e se amarrar em nenhum pecado. Vida de santificação, lembra? Jesus exige a renúncia plena, renúncia total. Ruth revela isso, fidelidade total. Renúncia do seu povo, da sua mãe, renúncia da sua terra para estar com Noemi, dizendo agora o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ela tinha uma conversão e um testemunho inabalável. Revela uma intenção de continuar agora com Noemi, custe o que custar, aconteça o que acontecer e venha o que vier. Ela está dizendo da sua filosofia de vida. Naqueles dias não chamavam isso de filosofia, mas ela está dizendo da sua razão de existência. Ela está declarando o seu conjunto de princípios, e muitos desses princípios ela aprendeu durante aqueles anos com seu esposo e com Noemi, a sua sogra. Ela foi convertida a dirigir a sua vida na prática, na dependência desse Deus maravilhoso, que em todo o tempo está conosco, na fome, no luto, na cura, e em outros episódios alegres e triunfantes da vida, como veremos outro dia. Esse Deus maravilhoso, que nunca nos abandonou, que nunca nos deixará, e que disse, eu estou convosco todos os dias. Esse Deus maravilhoso que Hebreus diz, é o mesmo ontem, no tempo de Noemi, Ruth, hoje e eternamente. E nós devemos crer nele. E nós devemos viver na dependência dele. E nós devemos segui-lo com fidelidade e benignidade. Porque essa deve ser a nossa principal tarefa neste mundo. Eu estava olhando a Priscila, não sei se ela está aí, eu não olhei aqui o chat. Tá. Então, Priscila, vou usar o seu testemunho que você publicou, está lá no Instagram, colocando essa aventura de ser mãe, e justamente agora, nesse Dia das Mães, e ela fala, nosso primeiro Dia das Mães, você veio para mudar algumas lembranças ruins da minha mente. Para quem não sabe, há alguns anos ela é órfã de mãe, 9 anos, e ela disse, você nasceu, falando da Luísa,
Você nasceu no mês da minha mãe, da sua avó, vovó Niva, que você só vai conhecer pessoalmente lá no céu. Alguns nossos netos só irão conhecer a avó lá no céu. E ela diz isso. Então a gente vê momento de luto, momento de tristeza, mas diz assim, e o mês das mães foi por 9 anos um mês triste, que eu sempre insisti em apagar do calendário, principalmente porque dia 20 de maio eu perdi para o câncer, falando da sua mãe. Mas Deus mudou tudo. Olha, Jesus presente. Jesus mudou tudo, Deus mudou tudo, e esse cálculo me pegou de surpresa, ainda mais porque você foi concebida no mês do meu aniversário, em agosto. Irmãos, lembram o ano passado? Tinha uma profecia pairando, parece, né? Alguns falavam sobre isso, e se ela não engravidasse naquele mês, em agosto, ela teria que operar e tirar o último ovário. Significa que ela nunca mais seria mãe. Lembram disso, né? E então Deus mostrou isso, está presente. Estou presente. Sou presente nesse negócio aí. E eles oraram, nós oramos com eles, nós oramos com Douglas, ainda falamos no Dia dos Pais. Quem sabe, Douglas, você já é pai e não sabe, já era. E não sabia. E ela fala, então, a mês de agosto, e Deus mudou tudo, esse cálculo me pegou de surpresa, ainda mais porque você foi concebida no meu aniversário, agosto, então ela repetindo aqui, né? Então você foi um presente para mim e para ela, e para a vovó Silene também, que é do mesmo mês, e foram 9 meses de insegurança, medo, dores, questionamento, ansiedade, dúvidas, muita fé, pouquíssima fé, falhas, tentativas, acertos, principalmente, muito aprendizado e preparo. Olha aí o crescimento. Crescimento. Depois, nunca esperamos tanto para conhecer alguém, como esperamos por você, e o papai Douglas, familiares, amigos, eu liguei, nós estamos esperando, né? O dia que ela vem aqui apresentar. Eu já fui lá ver, alguns já foram, né? Já pegamos no colo. Então ela fala que tudo isso fez a recordar o tempo da tristeza, da ausência da sua mãe. E agora ela prometeu, nesses últimos 10 meses, que vai conviver e vai cumprir tudo o que Deus colocou no seu coração. Eu vi nisso aqui um crescimento e um amadurecimento emocional. Uma nova versão, ela diz, que ela agora é uma nova versão dela mesma. E ela vai ser o melhor dessa versão pela filha. Eu achei isso muito lindo. Sabe, irmãos, eu estava pensando em Noemi, esse livro de Ruth está escrito, quando Deus nos traz para um lugar escuro e Ele quer nos ensinar uma lição preciosa. Aqui eu estou vendo a lição preciosa que a Priscila aprendeu. Nessas poucas letras, eu vi. Sabe quando Deus chamou você para um lugar escuro e chamou você para um lugar triste, o que você aprendeu? Eu sei que você talvez não é igual a Priscila, igual eu, a Cidinha fala que eu sou arauto, eu começo a escrever as coisas e logo falo as coisas. É difícil a gente escutar alguma coisa dela, ela contar alguma coisa. Alguém assim, aqui, né, não gosta de falar, de publicar. Mas sabe que Deus quer exatamente isso? Aquilo que nós aprendemos, Ele quer que nós publiquemos. Ele quer que outras pessoas conheçam o que Ele fez e é maravilhoso. Para mim, a vida da Luísa é um milagre. Por isso ela está publicando, eu creio que tem que publicar mesmo. E as pessoas têm que saber isso. Tem que saber esses detalhes. Era a última opção. E era ainda um risco engravidar com aquele tumor no ovário. Eu orava todo dia, eu falava para ela, todo dia eu estou orando aqui, orando com a Cidinha todo dia, toda noite. E eu acordava de manhã, um dos primeiros nomes que eu orava, Senhor, abençoa Priscila, Senhor, tem misericórdia. E aquele tumor não cresceu, só cresceu a Luísa. A Cidinha me falou de pessoas que ela conheceu que cresceu o tumor junto. E quando operou, a mãe morreu. Era um grande risco, era um perigo. Não sei exatamente aquele tumor dela, mas eu sei que eu vejo isso um milagre. E Deus mostrando, ó, eu estou aqui presente. Você pode perceber Deus presente na sua vida, no seu lar. Jesus presente no lar, no seu lar, em todas as estações do ano. Em todas as estações da vida. Você pode perceber que Jesus está presente com você. Que aquela promessa que Jesus fez é fiel e verdadeira. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você tem deixado margem à dúvida, ao esquecimento, não faça isso. E recorde que Jesus está com você todos os dias, não importa o que aconteceu.
Não importa o que está acontecendo, o que acontecerá. Somente uma coisa: não permita que o pecado atrapalhe essa relação. Você vai pagar um preço muito caro se isso acontecer. Sempre peça perdão a Deus. Não deixe o pecado atrapalhar essa relação. E então você vai poder dizer, como Ruth, esse Deus maravilhoso, é estar com esse Deus, com esse povo maravilhoso, que eu quero estar todos os dias da minha vida. E vou falar e vou testemunhar. E vamos prosseguir outro dia sobre isso. Eu acho maravilhosa essa lição, essas lições que temos aqui no livro de Ruth. Essas são um pouco mais pesadas, as outras são mais leves e mais gostosas. Inclusive para os solteiros. Aprender algumas lições preciosas juntamente com Ruth e como Deus prepara um casamento. E então vamos ver que Jesus está presente na felicidade, não só no luto. Ele está presente também em outras áreas da nossa vida importantes e necessárias e que nós precisamos tanto na nossa vida, como a felicidade. Que Deus nos abençoe. Eu queria pedir ao nosso brilhante ministério memorial de hoje, são as mães cantoras, para vir à frente e nós cantarmos novamente. Eu amo estar na casa de Deus. É como Ruth, eu quero estar com esse povo de Deus, esse povo maravilhoso. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o meu melhor. Ó, Senhor, abençoa a minha família, porque a minha casa e eu viveremos para te servir, diz essa mensagem linda, tão preciosa, tão maravilhosa, seja uma verdade. Sabe, irmãos, eu me preocupo muito com o que pregar. E eu pedia desde seminarista, Senhor, me dá uma mensagem. Eu espero que essa mensagem tenha vindo de Deus e não de mim para você. Que alguma coisa tenha tocado seu coração para viver esse, como cantamos aqui, o melhor. E viver para servir o Senhor. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, para dar o melhor para os senhores e viver para o seu louvor e para o seu serviço. Quem quiser ficar em pé, cantar em pé, fica à vontade. Em pé a gente louva melhor. Senhor, quero entender seus caminhos. Reconhecer tua voz, quando falares comigo, Senhor, permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e a palavra sob tuas asas se esconde. Todo que ama tua casa, eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero entender os mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, porque a minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sob tuas asas se esconde. Todo que ama tua casa, eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te
o melhor do meu